Digno é o Senhor. Erga as mãos. Continua, graças eu te dou. Vamos. Oh, maravilhoso. Oh, poderoso. Oh, soberano. Aleluia. Oh, graças eu te dou. Ação de graça daquele que vive e reina. Ação de graça daquele que te deu vida plena. Ação de graça daquele que mudou a sua história. Ação de graça daquele que escreveu a sua história na pessoa de Jesus pelo sangue. Ele está aqui. Oh, erga suas mãos, é adoração, é rendição, é rendição. Oh, Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, abre as mãos agora. mas ressuscitou. Esse é o motivo que nos faz estar aqui nessa noite. Digno é o Senhor, Jesus ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Pega a mão dessa pessoa. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais o que? Mais o que? Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, igreja. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
aqui hoje para prestar um culto a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor ressuscitou por mim. A minha vida agora é plena, plena da Sua presença. Nada mais me falta, porque eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito, eu tenho a unção, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Diga ao seu irmão assim, fica firme. Ele ressuscitou por sua causa. Você é muito especial. Você é o único. Então se prepare para coisas maiores. A consciência, diga a consciência que Ele está vivo, que mora em você, muda tudo. Pode se assentar, obrigada. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de volta. Deus é lindo, amém, queridos, dá glória. Deixa eu ensinar algo para vocês que eu aprendi com meu amigo, meu melhor amigo, que se chama Espírito Santo. Não assista um culto como se fosse só um culto. Assista um culto em adoração. Você pode orar o tempo inteiro em outras línguas. Paulo, quando nos ensina em 1 de Coríntios capítulo 14, sobre a função de um culto, ele diz que um tem hino, é o que nós acabamos de fazer agora. Outro tem a palavra e outro tem os dons. Ele diz, olha, fale em oração, em espírito consigo mesmo. Porque cada palavra que é pregada, ela precisa ser assentada. Já viu pessoas que vão num culto tão maravilhoso como esse? E amanhã liga para o pastor, pelo amor de Deus, pastor, vem aqui na minha casa. Não recebeu nada, porque ficou com a mente carnal. E o assento da palavra é na mente espiritual. Então você pode assistir um culto totalmente conectado no trono da graça. Você já está neste lugar. Mantenha este lugar orando em outras línguas, se edificando a si mesmo. Porque a mente não ora, você sabe disso. Mas o Espírito ora de fato. E Ele vai assentando as palavras dentro de nós. Nosso tema vai ser o mesmo pela manhã. Como ser guiado pelo Espírito. Quem gosta de aprender aqui? Se você gosta de aprender e crescer, vem para o Rema. Sabe, queridos, muitas pessoas acham que o Rema é só uma escola. Não é um propósito de Deus. Eu estou dentro de um presídio e hoje eu estou como diretora da metodologia do presídio. Eu sou uma das diretoras de lá. E para mim entrar nesse lugar, Deus foi me preparando e eu tive que ler a fundação da APAC. E a fundação da APAC foi um homem que ele não tinha esse conhecimento que nós temos. Mas um dia Deus falou com ele. E disse ele, você precisa abrir algo que venha tirar o meu povo que está preso. Ele disse assim, como Deus? Como que eu vou fazer isso? E Deus falou com ele na palavra. Deus deu para ele Mateus capítulo 25. Quando eu estive preso, você me visitou. Depois deu para ele Atos. Gente, é tão lindo. Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas são libertos. Depois deu para ele Hebreus capítulo 13. Sinta como você estivesse preso comigo. E quando eu li essa base, eu entendi que se um homem se render àquilo que Deus chamou ele para fazer, ele vai mudar a história de muitas pessoas. Hoje nós somos quase 80 APACs. Em todos os lugares tem. E em cada lugar que tem uma APAC, o propósito é, quando a pessoa é presa, a primeira coisa que eles tiram da pessoa é o nome dela. Te dá um número, que chama Infopem, 53337. Por quê? Porque eles querem tirar a identidade. Eles tiram a identidade. O número não pensa, o número não sonha, o número não tem propósito. Você chega no sistema e você vai chamar uma delas, e você chama ela pelo nome, ela fala assim, eu falo, qual que é o seu nome? Ela me mostra o número. Até ela mesma esquece do nome dela. Queridos, e hoje, quando eu chego lá, eu digo a elas, a APAC
é algo que nasceu no coração de Deus. Elas ainda continuam sem a total liberdade delas, mas pelo menos elas podem vestir uma roupa delas próprias. Elas têm um crachá que agora leva o nome delas, nome e sobrenome. E às vezes nós achamos que não tem jeito mais para ninguém. E eu enfrento isso muito lá, quando elas dizem para mim, não tem jeito. A minha cadeia só vai cair em 2034. Onde que está 2034? Outra, a minha vai cair em 2051. Só que quando eu chego com essa verdade e mostro para elas, olha, não importa a data que o homem colocou para você, Jesus pode vir te arrebatar deste lugar. Então, quando eu entendo a voz do Espírito Santo, amado, por isso eu quero falar como ser guiado pelo Espírito Santo, eu nunca vou estar em um lugar que eu não dou fruto. Porque o Espírito Santo nos fez árvores frutíferas. Nós nascemos para dar fruto. Pode ser num lugar assim, hostil, como é o presídio. É muito hostil. Duas coisas nós vamos prezar em nossa vida. A primeira, perder a liberdade não é bom. Não é bom. Ainda que essas meninas estão na PAC, elas podem ir e vir, elas fazem bordado, elas fazem tapete. Elas têm o próprio dinheiro, às vezes, alguma delas. Mas elas têm horário de sair do quarto e voltar. E outra coisa, devemos tomar cuidado, perder a nossa honra. São duas coisas que são piores do que a morte. Liberdade e honra. E quem nos honra está dentro. Está dentro. Está dentro. Se você entender isso, querido, não fique esperando coisas externas para fazer o que Deus te chamou. Comece a fazer o que está dentro de você. Comece a deixar Ele derramar através de você. Comece a Ele mostrar para você. E eu estava passando a nossa apostila, né? E esse tema de como ser guiado pelo Espírito está faltando nas igrejas. Está faltando no corpo de Cristo. Quando eu falo a igreja é de Cristo mesmo. Sabe, mas como brasileiros, nós fomos convidados a ir para uma igreja e aprender o quê? Pedir bênção. Só isso, sim ou não? Bora lá que Deus vai me abençoar. Eu vou lá que Deus vai mudar a minha vida. Ele não vai mudar, Ele já mudou há 2000 anos atrás. Já foi feito na cruz do Calvário. Quando você recebe Cristo, você recebe a plenitude dos tempos. Ele trouxe para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui nessa terra. Jesus experimentou a nossa vida. Ele experimentou o nosso caminhar aqui para que hoje Ele pudesse dizer, eu sei como você passa aí, por isso eu vou te dar o melhor que eu tenho, que se chama Espírito Santo de Deus. E preste atenção nesse texto, no momento em que nascemos de novo, a poderosa natureza de Deus é gerada em nós. Quando ouvimos o Evangelho e o aceitamos, o poderoso Espírito de Deus entra em ação e gera em nós a natureza divina. Você não é mais uma natureza terrena. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. Mas tem três coisas. Ele vai falar em quê? Não. Ele começa pelo de dentro. Espírito, alma e corpo. Então Deus não trabalhou só no meu espírito. Ele me deu um espírito novo. Mas Ele diz, renova a mente com aquilo que eu já te dei. Agora faça o seu corpo acompanhar o seu espírito. Essa nova natureza que nos foi dada, que isso não é apenas uma doutrina ou uma teoria vaga, mas uma possibilidade real de vida no nosso dia a dia. Vocês deviam ver vocês aqui de cima como eu vi vocês, uma igreja gloriosa. Uma igreja santa, linda, cheia da graça, cheia do poder. Aqui, unidos, nós somos o corpo. Lá fora você é uma igreja. Faça o que você fez aqui, lá fora também, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui é abastecer. Parou o carro num tanque de gasolina, colocou ali a bomba e abasteceu, encheu o tanque. Agora é hora de caminhar com esse tanque derramando lá fora. E é este lugar que nós vamos viver no ano de 2006, derramando aquilo que Ele colocou dentro de nós. A vida do Espírito. E às vezes sentar, queridos, para algumas pessoas falar, mas eu já sei tanto, não sabe não. Deus disse que todos nós temos um pouco dele. E cada dia aprendemos uns com os outros. E nós aprendemos com cada professor do Rema, cada ministrante. Mas, escute isso, podemos vivenciar isso por fé em todas as áreas das nossas vidas. A operação da fé não é uma característica da velha natureza, é uma habilidade que Deus colocou em nosso espírito recriados, nascido em Cristo Jesus. Quem é de Cristo aqui? Fica com a mão levantada, escuta isso. Se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Cadê o novo? Quando nós estamos usando esse novo? É agora. Mas lá no céu nós não vamos precisar do Espírito Santo. Ele foi dado aqui para a terra. Então nós precisamos nos deixar, nos lançar, nos entregar nele. Você tem uma mente sim, mas coloca sua mente debaixo do Espírito. Não fique esperando dos homens, espera daquele que está dentro de você. Ele, quando ele mudou a nossa história, ele trouxe para nós, querido, princípios, bases, que se você se voltar para este lugar, você vai viver coisas grandes. Querido, a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade funciona. Você pode pregar, eu tenho muita experiência nisso com o Senhor. Eu prego num presídio, depois eu prego em casas que eu não consigo visitar todos os cômodos. A mesa, você fica até meio assim pensando, Daniela, como é que eu vou começar a comer aqui? 3 colheres, tantos pratos que você não sabe o que faz. Ei, o evangelho funciona para o rico, para o pobre, para o preto. O evangelho funciona em qualquer lugar porque ele é a verdade. Mas primeiro tem que funcionar na minha vida. Porque eu não posso ser bênção para as pessoas não sendo um bênção para mim mesmo. Por isso o Espírito Santo foi te dado. Fale com alguém, o Espírito Santo. Dentro de você, ele manifesta a grandeza que você carrega. Aleluia. Nós falamos aqui pela manhã em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque esse é o tema básico da matéria, como ser guiado pelo Espírito. E Paulo está dizendo isso para uma igreja que conhecia, que sabia o que era guerra, o que era contenda, o que era confusão. Eles sabiam como parar uma guerra, porque eles eram romanos, e os romanos comandavam tudo naquele momento. E agora Paulo manda essa carta dizendo, ei, preste atenção, vocês agora são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? E o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é guiado mais pela sua mente, pela sua vontade, pelos seus desejos. Você não é guiado mais pelas suas emoções. Você não é guiado mais pelas situações. Você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem Ele dentro de você. Você nasceu de novo, foi o maior presente depois da nossa salvação. Jesus veio, lavou a casa com sangue, querido, preparou a moradia e diz, agora torne eles templo do meu Espírito. Coloca sobre eles o poder do Espírito. E Ele colocou dentro de nós. Todo crente que aceita Jesus, confessa com a boca e crê com o coração, recebe o Espírito Santo. Mas eu ainda não oro em outras línguas, querido. O batismo com o Espírito Santo é o selo, ele está te mostrando que ele está com você. E quando eu oro em outras línguas, eu estou simplesmente tomando posse daquilo que já está dentro. Tem pessoas que falam, eu não sei, eu não consigo. Eu tive neste ano, no finalzinho do ano de 2025, 2 experiências que eu falei, Deus, eu fiz igual Pedro, lá em Atos capítulo 10. Ele chega para Cornélio, pregando para Cornélio e a família dele. Pedro nem tinha terminado a mensagem, 120 pessoas foram seladas com o Espírito Santo. E ele diz assim, como nós podemos recusar o batismo a essas pessoas, se Deus deu para eles o mesmo Espírito que eu tenho? E essa moça, aqui pertinho de vocês, Carioca, Rio de Janeiro, envolvida em coisas terríveis na terra. O telefone meu chegou até ela e ela me pediu um atendimento por telefone. Eu comecei a atender, fiquei 1h40 ouvindo a história dela. E aí eu ouvi, às vezes meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu disse aqui de manhã, se você tem um problema que você olha que não tem saída, deixa o Espírito Santo te mostrar a saída. Ele vai te mostrar a saída. E depois de ouvir ela falar tudo isso, eu fiz uma pergunta, filha, deixa eu te perguntar, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ela disse para mim assim, olha, eu vim de pais que servem o outro lado. Eu vim de pais que verdadeiramente fizeram a minha cabeça, eu passei por lá. Eu fiz aliança com as trevas. Falei, mas essa aliança é anulada quando uma aliança maior chega. E ela disse, como assim? Eu falei, que sua boca, é só você declarar. Amado, ser nova criatura é dizer para o velho homem, acabou o seu tempo na minha vida. Eu agora vivo o que Deus me chamou para viver. E quando eu acabei de ministrar para ela, eu disse, agora escute o que eu vou fazer. Isso era no telefone, não era? Eu não estava com ela no vídeo, eu estava falando no ouvido dela. E eu disse para ela, agora é a sua hora. E eu comecei a orar em línguas. Ela me disse, mas eu não sei. Eu falei, só abra sua boca. Ele está aí com você. Mas eu estava lá em Sarzedo. Ela estava no Rio de Janeiro. Essa menina passou a falar em outras línguas. Foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje está servindo uma comunidade no Rio de Janeiro. Servindo a Deus cheia de alegria. E ela me mandou as coisas que ela tinha feito muitos pactos.
Ela tirava foto. O que eu faço com isso? Isso é lixo, queima. Joga fora. Vê que ela não joga do jeito que está, não, que algumas pessoas podem pegar, põe em fogo, preste atenção. Ela pegou algumas coisas que ela tinha ganhado da mãe de santo dela, que era para protegê-la. E ela foi e colocou fogo. Amados, ela jogou um litro de álcool. Eu estava vendo isso. Ela jogou um litro de álcool, riscou o fogo e não pegou. Ela disse, o que eu faço? Falei, usa o poder que você tem. Ela começou a raponder alabaças, o fogo pegou e queimou tudo aquilo. Deixa eu dizer para você, o maior está em você. O poderoso mora em você. Não tem obstáculos, não tem barreira, não tem problema, não tem dificuldade que o que está em você não resolve. O poderoso habita em você. Ser guiado pelo Espírito é se render a Ele. O Espírito Santo não quer a sua ajuda, Ele quer a sua rendição. Se renda a Ele. Fale com Ele, converse com Ele, diga a Ele, olha aqui, olha. Paulo vai dizer para a gente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A versão NVT diz assim, mas o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Então fale com alguém, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ontem eu usei esse texto, né? Lá aí Deus, cada tipo de público recebe um tipo de palavra. E ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse para a gente de uma forma linda, mas recebereis o quê? Não, vocês não falaram, recebereis o quê? Recebereis o quê? Se você ler os versículos antes, os discípulos estavam preocupados, sabe com o quê? É agora que nós vamos ser libertos do reinado daqui da terra. É agora que nós vamos voltar a ser uma nação reconhecida. É agora que vai apresentar todos. Jesus diz, para de preocupar com as coisas terrenas. Isso não pertence a vocês. O que eu vou dar a vocês é maior do que um título, do que uma posição, é maior do que uma capacidade humana. O que eu vou derramar dentro de vocês é o poder do meu Espírito que muda a história de qualquer pessoa. Esse poder está dentro de você. Escute isso, queridos, preste bem atenção. Mas você sabia que o Espírito Santo é o poder que transforma a vida de outras pessoas por meio do Evangelho? Não adianta tentar pregar com a sua força, com a sua inteligência. Eu gosto quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2. Eu não levei o Evangelho a vocês com poder humano, mas foi no poder do Espírito Santo. E quando você sai daqui, você tem a responsabilidade de levar o Evangelho lá fora. Se preciso, use palavras, mas use a sua vida. Mostre às pessoas quem está dentro de você. Anuncie, você está sentado comendo uma coisa muito simples, acabou de alimentar. Pegue os pratos da mesa, junte todos eles, pegue aqueles papelzinhos, põe tudo, e quando o garçom vier, entregue para ele. Essa é uma atitude de quem quer servir, são coisas pequenas, porque o Espírito Santo nos ensina assim. Ele é garçom, ele se vira, ele é um ser humano, ele é uma vida. Amados, se nós entendermos que quer servir, nós estamos procurando servir em lugares que nós somos vistos, enquanto Deus está esperando você servir em lugar que você não é visto, mas o reino é glorificado. Preste atenção, queridos, o povo aqui é maduro, então tem que soltar o que é maduro, desculpa. Tem que ir onde Deus está mandando eu ir, porque Deus nos quer neste ano, que nós vivamos uma vida de glória neste lugar, de poder, de renovação. Deus está nos chamando para ver grandezas. Deus não te chamou para ser pequeno, querido. Preste atenção, a Bíblia diz em Salmos capítulo 51, Davi havia errado, pecou feio, escreve esses salmos. E Davi, ele tinha uma coroa, ele tinha uma posição, ele não preocupou com nada disso. Ele só pediu o que eu e você temos hoje. Ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele dava importância àquilo que ele tinha de vez em quando. E às vezes nós não fazemos isso. Nós não damos valor que nós temos toda hora que você acorda. Ele está lá dentro, bora fazer a obra agora. Toda hora que você pensa, Ele está lá dentro trazendo um pensamento do céu para a sua vida. Nós acabamos deixando os pensamentos da terra tomar conta de nós. Fale com alguém, ser guiado pelo Espírito. É você deixar Ele falar e você se curvar. A sua vida já é um sucesso. Basta ouvir Ele em todos os momentos da sua vida. Queridos, alguns falam que o Espírito Santo é como se fosse o GPS. Quem é o GPS? Ele falha, ele apaga. Querido, o Espírito Santo é o santos dos santos dentro de você. Um lugar que só o sacerdote maior podia entrar. Você é cheio do Espírito Santo, agora você entra.
Você está nos santos dos santos. Você não está mais no átrio. Você não está mais no pátio. Você está nos santos dos santos. E às vezes esquecemos disso. Queremos mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Eu gosto de falar daquilo que eu vivi. Está aqui o meu marido. Fica de pé, marido. Deixa eu dar um conhecer. É o meu lindo, tá, gente? Esse é o meu lindo. Quando eu conheci esse homem, era mais grosso de que papel de enrolar prego. Amados, ele simplesmente, o meu marido, era, escutou que era, tá? Era. E você que está aqui, mulher, hoje, que talvez está tentando mudar o seu marido, fala com ele, xinga ele, briga com ele, fecha tudo, veste calça jeans para dormir, achando que vai mudar. Não, amado, o que vai mudar ele é a sua vida de oração em outras línguas. É a sua vida com o Espírito. E quando eu perguntei para Deus, Senhor, o Senhor não me dá brinquedo estragado? O Senhor não me deu um problema? Porque Deus não dá problema, Deus dá a bênção. Ele já era e é a minha bênção, porque Deus tinha me dado uma bênção. Sabe o que eu fiz? O Espírito Santo disse para mim, passe a orar por ele em outras línguas, quando ele estiver dormindo, põe a mão no coração. Tito disse que o Espírito Santo recria. Você crê nisso? Então, quando você está orando em outras línguas, você está dizendo para o Espírito Santo para fazer. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimidos. Sabe, querido, quando você se coloca neste lugar de dependência dele, de dependência total, ele não quer em parte, ele quer tudo. Ele quer tudo, porque ele nos deu tudo. Ele entregou Jesus. Deus podia falar, bora, desce você mesmo, Miguel, vai lá, resolve. Ou então, não, vamos mandar aí o outro anjo, vamos mandar o Gabriel, que tem boas notícias. Ele disse, não, a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Quem veio foi Jesus. Foi o próprio Jesus que veio. Gerado pelo Espírito, criado no Espírito, guiado por ele até o deserto. Volta para começar o ministério dele. Morto, ressuscitado pelo poder do Espírito. Se a vida do Filho de Deus foi totalmente guiada por ele, quem somos nós para não querer isso? Ou anularmos isso em nossa vida com nossas vontades? Quem somos nós? Ser guiado pelo Espírito, escuta isso, olha, ele confirma a realidade de Cristo em nós, através de nós. A sua realidade hoje é outra. Você não tem mais problema. Você tem a solução que se chama Cristo. Se você aprender a viver, a comandar, a ser guiado por ele, querido, nada pode tirar você do lugar. Nada pode tirar você do lugar. Algumas pessoas até falam, não, mas Deus não está falando comigo. Você sabia que Deus passou, nós vimos o nascimento de Jesus, sim ou não? A consagração de Jesus, Lucas, vamos ler comigo? Né? Lucas vai dizer da gestação, amém? A consagração depois de 40 dias, amém? Depois até no capítulo 2, nós vamos ver ali, Jesus crescia em graça, em conhecimento, lembra disso? Agora, do capítulo 2, ele estava com 12 anos, que ele vai ao templo com os pais. E dos 12 anos até os 30, você vê Deus falando com Jesus? Não, mas o Espírito Santo estava trabalhando. Então não pense que Deus se esqueceu de você. O Espírito está trabalhando, porque depois dos 30 anos Jesus aparece para viver um tempo glorioso na terra. Então o Espírito Santo está trabalhando em você, para te colocar no lugar que Ele te chamou. Deus não está em silêncio com você. Ele está trabalhando dentro de você. Eu imagino Jesus trabalhando com o pai dele na marcenaria, chegava alguém com um problema, contava para José. Jesus olhava e o Espírito dizia, não é a sua hora. Aguarda. E ele aguardou. E muitas das vezes nós queremos acelerar processos. Que ele não acelere. Porque Deus é um Deus de já. Salmo 68 diz. Ele é um Deus de já. Ele é um Deus pontual. O Espírito que está em você, ele não está de forma alguma atrasado no seu chamado. Atrasado no seu casamento, mulher, cadê, meu Deus, não tem mais homem na terra, aguarda, ele vai chegar. Porque é propósito de Deus, é vontade do Senhor. Mas Deus não nos criou, olha o que eu li para vocês aqui, olha. O Espírito Santo em nós confirma a realidade de Cristo através de nós. E a realidade em Cristo é uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista, de graça em graça. Não é uma vida de derrota. O Espírito Santo dentro de nós, amados,
Eu ouvi isso traz muito temor para o meu coração. Tem pessoas que não estão conseguindo conquistar o que tem para conquistar. Porque fica falando mal do pastor. Fala mal do irmão, desculpa, viu? Eu tenho que entrar nisso, ele mandou. Sabe, amados, nós não podemos, de forma alguma, ficar defamando o outro grupo. Porque nós somos a igreja santa. E o Espírito Santo quer que saia dos nossos lábios coisas que exaltam o nome do Senhor. Falar por Ele, derramar Ele, alegrar Ele, é só quando você fala de coisas lá do alto. Só coisas do alto que agrada a Ele. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo faz a diferença entre a mera religião e um relacionamento vivo com Deus. A religião tem dogmas, tem obrigações. A religião você é obrigado. Ou você faz ou a bênção não vem. O Espírito Santo é simplesmente se deleitar nele. É ter fé, é rendição. É saber que Ele é governo da sua vida e que você não precisa mais fazer nenhum esforço, querido. Ah, mas eu li que João escreveu que o reino se toma por esforço. Nós não tomamos o reino já é nosso. Nós estamos no império das trevas, estamos no reino do Filho do amor, porque recebemos Jesus. Isso é na velha aliança. É na velha aliança. Na nova aliança agora, eu estou no reino porque eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Diga para alguém, você é guiado pelo Espírito. Você é cheio do Espírito Santo. Deus te deu o maior presente. Por isso você é bem sucedido em tudo que você fizer. Amém, queridos? Enxergue como Deus te enxerga. Deus te vê vitorioso, abençoado. Deus te vê iluminado. Deus te vê cheio da graça. Eu não sei como é que Salomão viveu isso, mas ele escreve um texto em Provérbios 20, 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Eu falei, uau! Sabe o que quer dizer isso? Você está tão iluminado por dentro, que quando Deus olha para você, Ele vê a glória dEle dentro de você. Ele vê a presença dEle dentro de você. Ele vê o poder dEle dentro de você. E é por isso aí que Ele guia você, Ele te iluminou por dentro. E não se acende uma candeia para colocá-la aqui embaixo. Ela é colocada onde? Você é a candeia de Cristo agora. Você é a candeia de Cristo, não vai ser, você já é. Mas eu preciso me colocar nessa posição de ser guiado por Ele. De deixar Ele me conduzir, de deixar Ele falar mais do que eu falo. Nós, às vezes, mulheres, falamos muito, sim ou não? Mulher fala até para os cotovelos. Deixa eu dizer para você, querida, ainda que você fale muito, pare para escutar Ele. Deixa Ele falar, deixa Ele te guiar. Deixa Ele mostrar para você, porque olha que coisa mais linda isso aqui. Você se tornou um portador do poder de Deus, capaz de produzir resultados. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, nós somos os ramos. Aquele que tiver em mim, você está nele? E der muito fruto, Ele limpa. Que às vezes o silêncio de Deus é uma limpeza. Ele está te limpando para você dar mais fruto ainda. Ele quer que você dê mais fruto ainda. Você não vê em nenhuma árvore, você não vê a manga, no tronco da manga não tem manga. Está nos galhos. A laranja, a única que está é a jabuticaba, que é toda ali um tronquinho, sim ou não? De cima embaixo ela ilumina. Esse é Cristo dizendo, você está em mim, eu estou em você. Você dá muito fruto. O Espírito Santo na sua vida vai trazer resultados sobrenaturais. Todas as vezes que vier um problema, pergunta para Ele. Antes de qualquer atitude, pergunta para Ele. O que eu faço aqui agora, Espírito Santo? O que eu devo fazer aqui agora, Espírito Santo? Eu contei aqui de manhã a história da minha filha. Ela se formou em Direito. E ela está terminando hoje, exatamente hoje. Acabaria o contrato dela, acabou o contrato dela. Ela me procurou e disse, mamãe, eu preciso da ajuda da senhora. Falei, o que você quer? Ore comigo, para que eu possa ter... Só tinha uma vaga e 4 pessoas para ocupar essa vaga. Eu disse, a vaga é sua, se prepara. Falei, mas eu quero que você entenda que quem está te dando essa vaga é Jesus. Você crê? Não, mamãe, eu creio. E nós passamos a orar toda terça-feira no culto e a gente orando. Numa última terça-feira, 15 dias atrás, ela vai no culto e o Espírito me mostra alguém entrando no lugar. Falei, uau, e aí? Ele disse, dá ela uma espada e manda ela usar a espada, que da espada é a palavra. E eu disse para ela, toda vez que você chegar lá no fórum, você vai declarar, obrigado, Senhor, por essa vaga.
este lugar é meu. Isso acontece numa terça-feira. Na terça-feira seguinte ela não pôde ir no culto. Eu passo pela casa dela, os olhos inchados. Eu disse, que foi, Rebeca? Ela, mamãe, quem ficou com a vaga foi a outra menina. Falei, é mesmo? Deixa eu dizer para você, Deus é bom. Essa porta, se Ele abriu, ninguém vai fechar. Confia. E passou essa terça-feira, quando foi na sexta, eu indo para casa, ela me liga, mamãe, você não pode falar? Falei, posso. Mamãe, a vaga é minha. A menina não pode ficar, não. Sabe o que eu lembrei? Da espada, da palavra. A menina, preste atenção, mas Deus tem detalhe para te colocar no lugar que Ele chamou para te colocar. O que você tem que saber é ser guiado pelo Espírito, fazer a coisa certa, porque o lugar que Deus falou que é seu, é seu. Você é único. E ela disse que a menina foi mandada embora, terminava o contrato da menina em dezembro. E para entrar nessa vaga, precisava terminar o contrato em fevereiro. O contrato dela terminou hoje, ela já está, para a glória do Senhor, assessora de juiz, de 1.500 para 9.500. Este é o lugar que o Espírito Santo tem para você. Seja guiado por Ele. Deixe Ele tomar as suas mãos, guiar, quer dizer, tomar as suas mãos e te levar até o ponto final do propósito de Deus. Te guiar é levar você mesmo até o final, não é o GPS que acaba no meio do caminho, você fica agora. Meu esposo fala muito isso, por dirigir muito, ele diz que quando ele perde o sinal, não tem lugar de ele para o carro, desce do carro e vê a estrada onde tem mais rodas, mais marcas de roda, é ali que ele vai seguir. O GPS falhou, mas o Espírito Santo não falha com você. Diga para alguém, o Espírito Santo veio para te guiar aos propósitos que Deus te criou no ventre da sua mãe. Amém, queridos? Ele te guia em todos os momentos, em todos os lugares. Aquela coisinha pequenininha que Ele fala com a gente, né? Que você às vezes fica pensando, escuta eu. Preparando sapato para vir, peguei uma sandália e falei, vou levar nada, lá vai chover. Juiz de Fora é meio doido, vou levar só sapato fechado. E agora calçando o sapato, ele falou, eu te mandei trazer a sandália. São coisas pequenas. E que às vezes você pensa que é você que está pensando. Os pensamentos que o Espírito nos traz são sempre de acordo com a palavra e para o seu bem. Para que você tenha conforto. Para que você esteja confortável naquilo que Ele te chamou para fazer. O Espírito Santo não vai nos guiar. Jesus foi guiado para o deserto. Tanta gente fala, eu estou no deserto. Você sabia o que Jesus passou? Você não tem que passar mais? Porque o Espírito Santo não nos guia para o deserto. Ele nos guia para o propósito de Deus. Jesus ali passou pelo deserto, você até entender isso. Ainda que venha alguma prova, você se sinta no deserto, você não está sozinho. Quem estava lá com Jesus? Não, fala para ele ouvir. Ele está com você em todo lugar. Ser guiado pelo Espírito, que é se lançar na dependência total da presença. É consultar Ele. Eu falo isso e vou dizer para você, a primeira palavra que você vai falar amanhã de manhã e até 2026 acabar vai ser essa. O que você faz quando você acorda primeiro? Qual a primeira coisa? Qual? Isso, eu pensei que alguém ia falar, levanta. Eu falei, levanta com o olho fechado. Você abre os olhos. Você vai abrir os olhos e abrir a boca. Sabe o que ele disse agora? Deixa eu tomar a direção da sua vida a partir de hoje. Você vai abrir a sua boca e falar em outras línguas. Você vai estar dizendo, o reino está em primeiro lugar na minha vida. A vontade de Deus está em primeiro lugar na minha vida. O querer de Deus está em primeiro lugar na minha vida. A vontade do Espírito está em primeiro lugar na minha vida. Porque Ele vai anotar isso. E Ele vai começar a manifestar a glória de Deus em tudo que você fizer. Não vai olhar o tempo, não vai olhar o seu zap, vai falar com quem está dentro de você. O Espírito Santo ama ter intimidade com você, relacionamento. Não é só de vez em quando, é todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Já sentou no restaurante e ele fala com você, não coma isso. Alguém já passou por isso, mas comeu, passou mal. Por quê? Porque Ele está lá com você. Ele está guiando você nas mínimas coisas. Ele está guiando você em tudo, Ele te ama. Fala com alguém, você é muito amado pelo Espírito Santo de Deus. A capacidade de funcionar como Jesus funcionou, está dentro de você. 1 João capítulo 5 vai dizer isso. Assim como Jesus era aqui na terra, como Ele é no céu, nós somos agora. Você sabia disso? Não, mas eu sou igual a Jesus. Você é igualzinho a Jesus. Você é a pessoa personificada de Jesus agora nessa terra.
Então comece a declarar aquilo que você é. Nosso tempo está indo embora. Preste atenção, querido. O Espírito Santo está em você para sempre. Fale com alguém, ele está em você para sempre. Amém? Jesus disse, ele estará convosco para sempre, até a consumação do século. Ele não vai embora mais não, ele está com você toda hora. Você não precisa mais errar. Olha o que ele disse, querido. Ele é o seu parceiro divino. Nós fomos para um lugar e quando chegou lá, os homens começaram a jogar truco. E eu não gosto daquele barulho, truco, gritava. Eu ficava assustado. O que é isso, gente? Coisa esquisita. Aí eles faziam parceria de 2 em 2. E às vezes o outro parceiro errava. Aí o que perdeu ficava, foi por causa de você que eu errei. Foi por sua causa que eu errei. O Espírito Santo não. Ele é seu parceiro. Tudo que você faz, ele está com você. Ele não fala vai, ele fala vamos. Ele não fala faça, ele fala façamos. Amém, queridos? É assim que ele anda conosco em todos os momentos. Ele não te abandona. Quanto mais você tiver comunhão com ele, mais a sua sabedoria e o poder vai se manifestar na sua vida. Quem quer sabedoria aqui? Amados, está dentro de você. Mas você precisa desfrutar dessa sabedoria. Amém? Você precisa entender o que ele está falando. Ah, mas eu não consigo entender a voz dele. Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai entender a direção do Espírito Santo. Porque ele vai te ensinar pela palavra, através da palavra. Ele não precisa te dar nome, endereço certo. Ele vai dizer, está escrito. Está escrito. Está escrito. E ele diz ainda, confie, dependa dele diariamente para guiar os seus pensamentos, inspirar suas ações e orações e energizar as suas palavras. O que é isso? No princípio, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. E disse, o que é que Deus falou? Quando ele falou assim, haja, quer dizer, exista, aconteça, manifesta. O Espírito que está dentro de você está esperando você energizar ele com o poder de dizer, labranaga sede gandarebia, grandezas acontecem, portas se abrem, anabra sede conterebo subiquiantarabasebe, cura se manifeste agora. Ele vai através de você, quando você ora em outras línguas, trazer o poder e começar a funcionar na sua vida. Esse é o propósito dele, queridos, preste atenção. Como o Espírito Santo, você nunca será uma pessoa comum ou em desvantagem. Porque a palavra, Jesus dizendo, eu orarei ao Pai e ele vos dará. Essa palavrinha dará no grego quer dizer simplesmente vantagem. O Espírito Santo foi dado à igreja para que nós tenhamos vantagem sobre o inimigo das nossas almas. Não é vantagem sobre uma pessoa, é sobre o inimigo. Satanás arma um laço aqui, o Espírito te revela aqui. Opa, isso não é para você não. Pode sair deste lugar porque eu tenho algo maior para você. Lembra de Eliseu? Os assírios preparavam uma armadilha para pegar o povo de Israel. E Eliseu dentro do quarto dele falava, rei, não passe por aquele lugar porque tem uma campana querendo te pegar. O rei ficou furioso, o rei da Síria disse, quem está contando? O Espírito Santo livrando. Ser guiado por ele é isso. Ele dizia, você não vai hoje não. Talvez se ele disser para você, não vá hoje trabalhar. Mas por que eu vou perder trabalho? Não, querida, porque ele tem algo maior naquele dia para você. Seja totalmente guiado por ele em tudo. Este é o ano da grandeza nas nossas vidas. É o ano da plenitude do Espírito em nossa vida. Você já está pleno lá em Efésios capítulo 3, a terceira oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso, ele vai dizer no versículo 19, ele está declarando isso, querido, eu oro para que vocês tenham a plenitude do Espírito, seja completo nele. Ser pleno é como um navio que tem tudo dentro dele, que não falta nada. A plenitude do Espírito dentro de você trouxe tudo o que você precisa para viver a grandeza. Os músicos podem voltar, por favor. Queridos, eu entender, eu compreender isso, eu começar a viver esse tipo de vida, nada vai me parar. Nada que aparecer em minha frente. Porque você serve um Deus que quando não tinha portão, ele derrubou as muralhas. Você serve um Deus, quando o vinho acabou, ele transformou a água em vinho. Você serve um Deus que quando o cego de nascença estava lá, ele abriu os olhos do cego. Esse mesmo poder está dentro de você. É o mesmíssimo poder que ressuscitou Jesus do morto, Tayane, que está dentro de você. Ele está dentro, te ensinando, te instruindo, te capacitando. Ele diz, não desanima de nada, persevera, fica firme, porque eu sou com você. Sabe, mas tem coisas que vão vir, para nos fazer pensar, não dá mais. E aí o amado Espírito Santo diz, ei, maior é o que está em você. Eu sou maior dentro de você.
Eu sou todo poderoso dentro de você. A vida quer nos mostrar que está difícil. Mas olha o convite. Eu fiquei encantada com isso quando Deus disse para mim. Isaías 55, vinde a mim, vós que não tem dinheiro. Tem gente preocupada com dinheiro para fazer as coisas. Tem gente preocupada como que vai comprar. Ele fala, vinde a mim, vem para mim. Vem para mim, sabe por quê? Eu quero fazer uma aliança perpétua com vocês. Comprai vinho e leite sem dinheiro. Sabe o que ele está dizendo? Dependa de mim porque eu vou suprir tudo para você. Pega essas verdades pelo Espírito Santo e começa a andar em cima dessas verdades. O Espírito nos guia pela palavra. Ele nos guia para este lugar, queridos. Pare de preocupar com o seu dinheiro, com a sua empresa. Comece a ocupar-se das coisas do reino, porque o reino estabelecido em você vai trazer grandeza, o que você foi chamado para viver. Deus não criou filhos pobres, Deus nos deu riqueza através de Jesus Cristo. Mas quando nós entendemos isso aqui, olha, o Espírito Santo é Ele quem faz de você um pregador ousado, eficaz, um ministro de reconciliação. Ele te capacita a viver vitoriosamente em todas as áreas da sua vida. É Ele. A nossa capacidade, a nossa suficiência não vem de nós. 2 Coríntios, você pode ler lá depois. Paulo está dizendo, essa suficiência vem de Deus. Como que Ele nos deu? Pelo Espírito. Receba, estou te dando a suficiência, a capacidade, estou te dando habilidade para vencer em todas as áreas da sua vida. Aonde vem vergonha, Ele traz honra, fica sobre seus pés. O Espírito Santo, olha gente, um dos nomes dele aqui, olha que coisa linda. Ele é o Pai da glória, o Pai que vive em você. Ele é o poder de tudo aquilo que você faz. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da glória. Quando você pensa em glória, você sabe que é coisa gloriosa mesmo. Aqueles pastores que estavam pastoreando as ovelhas dele, quando o anjo vem anunciar a vinda de Jesus, vê uma glória primeiro. E eles ficam atemorizados. O anjo diz, não temas, porque eu vos trago boas novas. O Espírito Santo dentro de você vai trazer hoje boas novas. Se você tem andado preocupado com sua filha, com seu filho, com seu marido, com a sua empresa, nesta noite, Deus está te dando um descanso pela presença do Espírito Santo e dizendo para você, não se preocupe mais, deixa eu guiar você, deixa eu te introduzir naquele lugar que eu te chamei. O que Ele colocou sobre a sua vida, queridos, é o poder dEle. É mais do que um título, é mais do que uma posição. A nossa posição é acima. A irmã atrás do meu esposo aí, a irmã do André. Isso, você sabe o que Deus dizia para mim quando eu peguei na sua mão te cumprimentando? Deus dizia, diga para ela para parar de andar tão preocupada. Você anda tão preocupada que você não, às vezes não tem nem fome para comer. E Ele está dizendo para mim nessa noite, diga ela para descansar em mim. Você já entregou seu caminho para Jesus, não já? Então confia nele, o mais Ele vai fazer. Não tente fazer com as suas mãos. Pergunte a Ele o que você deve fazer. O ministério do Espírito Santo só funciona porque eu estou aqui nessa noite. Ele está me usando para a sua vida. E Ele quer usar você para a vida de pessoas também. Nós servimos junto com o Espírito Santo. E Ele quer usar você para servir o corpo de Cristo. E você tem muitas das vezes retardado o que Deus tem te mandado fazer. Deixado para depois. Esperando um tempo oportuno para fazer. Diga a ela que é para fazer agora, porque o resto eu que vou fazer. Às vezes olhamos para os nossos problemas e achamos, eu não estou pronta para abraçar alguém, eu não estou pronta para falar a palavra, mas o Espírito Santo já te capacitou para fazer essa obra. Então vai e faça, porque o resto é Deus que faz para você. Dá um glória, igreja. Ele está aqui nessa noite. Ele é poderoso. Deus está neste lugar nessa noite. A bondade do Senhor está sobre você agora. Há um Espírito de vida operando neste lugar nessa noite. Há um Espírito de glória renovando você para caminhar mais uma milha. Há um Espírito tomando a sua mão dizendo, ei, eu vou te guiar. Tem processos, Tarcísio, tem processos. E os processos a gente não entende ele. Mas Deus manda te falar, entenda o processo para chegar no propósito. Tem processos. Passe com alegria, com gozo. Passe com fervor no Senhor. Porque Deus não está retardando nada na vida de vocês. Deus está trabalhando em favor da vida de vocês. O amor dele você é muito grande. A sua história é linda. Você foi ressuscitado. Seu pai orou. Você acha que Deus ia te voltar para não cumprir o
propósito, pelo contrário, Ele te deu uma vida e quer que você viva uma vida de abundância. Então pega firme, faça com toda alegria, se impulsione no poder do Espírito, Tarcísio, porque Deus tem coisas maiores para você. Não retarde a bênção do Senhor, não retarde o tempo do Senhor na sua vida. Entregue totalmente, se renda totalmente, porque o que Deus vai fazer, eu vejo de novo os seus pés como reluzentes, os seus pés são calçados com a preparação do Evangelho. E quando você se posicionar e dizer, Pai, eu estou aqui, eu vou fazer o que o Senhor me mandou, Deus está dizendo, quando você se envia, você vai ver o que eu vou fazer. Ontem eu ministrei lá dizendo que tem 5 passos que a unção nos leva. A unção vem antes do banquete da mesa. E um dos lugares que a unção nos leva é nos tira do anonimato. Mas quando nós nos rendemos a essa unção, se renda a unção que Deus te deu. Significado muito calado, me diz o Espírito Santo de Deus. E no seu silêncio, almas precisam te ouvir e você não tem aberto os seus lábios. Abra, fale, o Espírito Santo está em você. E quando Ele impulsionar, abra sua boca em amor, abra sua boca em direção do Espírito, para que Deus possa fazer o que Ele falou que Ele vai fazer na sua vida. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Levanta suas mãos, querido. O céu está dentro de você. Você não precisa buscar fora o que está dentro de você, não. Já está dentro, a resposta está dentro de você. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Do lado da nossa irmã Dani aqui, Dani, toca nele, é Ele, eu quero Ele. Ele, do seu lado, toca nele. Este. Olha para mim. Abre as mãos assim. Eu via muita perda, sabe? Muita coisa foi tirada. Deus disse para me dizer para você nessa noite, diga para Ele, aonde houve vergonha eu vou dar dupla honra. Eu vou dar dupla honra porque eu sou o Senhor da vida dele. Eu o chamei, eu conheço o coração dele e eu estou cuidando de tudo, só fique firme no Senhor. Às vezes vem circunstância, irmão, que você para, não pare mais não, porque Deus está quebrando hoje no meio das suas pernas uma capa e colocando nos seus pés o Evangelho da paz, para você correr a carreira que Ele te chamou. Tem talento aí dentro que ninguém vai fazer, é você quem vai fazer. O Espírito que está dentro de você está avivando hoje uma alegria sem preocupação, sabe? A sua preocupação, o que eles vão pensar? Não importa o que o mundo pensa, o pensamento de Deus a seu respeito. Eu é que sei o que tenho sobre você. Eu trarei sobre você, filho, pensamento de paz e prosperidade. Então entra neste lugar do Espírito, se renda neste lugar, pois a glória vai ser maior. Vai adorando ao Senhor, vai bendizendo ao Senhor, vai glorificando a Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade já feita na terra como o céu, no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino,
poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o poder, glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu poder e tua é a glória pra sempre. Teu
vida financeira. Homens às vezes não têm tido o dinheiro que precisa para manter a casa e acham que perdeu o sacerdócio. E Deus manda te falar: homem, o que eu te entreguei no princípio eu nunca tomei de você. Só os homens levantem as mãos nessa noite. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção nisso, homem. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele toda majestade. A palavra do Senhor diz que Cristo é o cabeça do homem. Então Cristo é o seu cabeça, homem. Cristo é o seu cabeça. E como seu cabeça, você em obediência a Deus, a sua casa, o seu lar, o seu ministério, a sua empresa vai funcionar como nunca funcionou. Você vai viver um tempo de grandeza. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O seu ser, de uma forma como nunca invadiu. Quando Paulo pensou que estava fazendo a coisa certa, Jesus cercou ele no caminho e disse: eu tenho algo maior para você. Não é só um título. Não é um título, Paulo. Eu tenho um poder para te dar. Você já tem ele. Ele está se afirmando diante de você hoje. Ele escreveu: enchei-vos sendo cheio. Está dentro de você. Homens, Deus me mostrava vocês hoje aqui, os homens, como um exército. Eu não sei como está funcionando o trabalho de homens aqui, mas está sendo levantado com muito poder nessa noite. É um exército de homens. É um exército de homens sendo levantados. Porque Satanás tem tentado mudar isso, queridos. Eu sou uma ministra, mas eu tenho um sacerdote na minha casa. Ele é meu sacerdote. Se meu esposo falar numa agenda, eu não vou porque ele falou. Ah, mas ele não é Deus, ele é o meu sacerdote. Isso que você faz, mulher. Deixe o seu marido ser o seu sacerdote. Deixe ele, não é governar, Deus não mandou ele governar. Ele disse: mulher, o seu desejo agora é para o seu marido. Ele é o seu cabeça. Converse com ele. Mas meu marido não entende, ore em línguas. Ore em línguas por ele. Às vezes nós chegamos afrontando, queremos que faça, não, queridos. Deus nos chamou para ser uma igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo disse isso. Cristo é a cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Essa igreja é perfeita. Essa igreja é perfeita. Porque o nosso cabeça comanda tudo. O nosso cabeça comanda tudo, homens. Se prepare para viver coisas maiores. Levanta as mãos aí. Pai de Daniel, vai. As duas, vai. Se prepare para ser um sacerdote na sua empresa, na sua casa, em tudo. Deus te chamou para este lugar. Aleluia. Rocha, eu gosto de ver o anjo está sacudindo você. Sacudindo você. Já está dentro de você. Deus aprova o seu serviço no reino. Deus vê o que você faz. Mas Ele está sacudindo você e dizendo: fala que Ele é sacerdote. Ele é que manda. Ele que dá a última palavra. Sacerdote. Deus é maravilhoso. Eu tenho que encerrar. Mas eu quero que você saiba, querido. O Espírito não vai ficar aqui. Ele está dentro de você. Ele vai com você. Então tudo que você for fazer, peça a direção para Ele. Convide Ele. O Espírito Santo, a Trindade, eles são super educados. Deus
Deus não entra onde ele não é convidado. Deus não faz o que não dá liberação para ele. Se você dá só a sua sala da casa, ele vai ficar só na sala. Se você dá só a sua área financeira, me dá dinheiro, ele vai ficar só nessa área. Mas quando você se rende em todas as áreas, diz para ele: Espírito Santo, a partir de hoje, o governo é seu. Toda a direção que eu for tomar, fala, eu preciso da sua confirmação, porque eu sei que eu vou viver a plenitude dos tempos em tudo que o Senhor me chamou para viver. Eu sou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo é o meu ajudador. O Espírito Santo é o meu advogado. O Espírito Santo não me deixa errar. Por isso a minha vida é um sucesso em tudo que eu faço. Eles, essa é uma das matérias que eu amo. Se eu vou falar, eu amo todas. Mas levar uma pessoa para este lugar de ser guiada é muito gostoso. Saber que pessoas têm vidas mudadas porque se deixaram ser guiadas pelo Espírito Santo. Tem umas pessoas que escrevem no carro assim: olha, guiado por mim, né? E dirigido por Deus. Mas, sinal vermelho, ela avança. Se alguém fechar no carro, ela bate a buzina. Não tá me vendo aqui, não? Por que tá essa frase lá atrás? Primeiro tem que estar dentro do nosso coração. Sejam totalmente ungidos, guiados pelo Espírito Santo. Porque este ano 2026, queridos, tem muita grandeza. Mas faça uma coisa: ore mais. Ore mais em línguas. Amém? Invista tempo, não é gastar, invista tempo em oração. Obrigado, pastor, obrigado, igreja, Deus abençoe vocês. Obrigado, Nanda, vocês são uma bênção. Aleluia! Glória a Deus! Os instrumentos podem continuar tocando. Sabe, querido, se você entrou aqui nessa